Pode ir. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos em que seria muito, mas muito difícil a gente viver. E quando ele vai começar a detalhar qual seria esse tempo difícil, o que diz aí no versículo 2? Diz nada, o que diz no versículo 2? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Bem, se nós estudarmos esse período da semana e pegarmos isso aqui, percebe que é o contraste, né? É a proposta que Deus pede para a gente viver, é exatamente o contrário disso aqui. Está lá na lição da semana. Aí diz que os homens seriam o quê? Amantes de si mesmo. Quer dizer, as pessoas estariam buscando uma vida olhando para si mesmo. Eles vão medir consequência. O que eles vão buscar é sucesso. E para esse sucesso, eles não vão medir consequência. Alguns acabam se arrebentando. Como por exemplo, esse Elke, né? Elke Batista, está entrando numa situação complicada. Era um dos mais ricos do Brasil. Mas tudo leva a crer, que entrou no campo da corrupção, mesmo com tanto dinheiro. Mesmo com tanto dinheiro. Se bem que o caos que ele entrou. Aí o texto vai dizer então que os homens seriam também, desobedientes a pais E mães. e mães. Quando o homem é desobediente ao pai e à mãe, ou quando um filho é desobediente aos pais, irmãos, a tendência é que ele não obedeça a ninguém. Que ele não obedeça a ninguém. Por quê? Porque os pais, eles são as primeiras autoridades representativas de Deus que os filhos conhecem na terra. Os pais são o primeiro. Obrigado, amado. Obrigado. Daqui a pouco eu vou estar tomando um pouquinho aí. São a primeira autoridade representativa. Por exemplo, uma criança, ela muitas vezes fica com o vovô, com a vovó, mas a primeira autoridade são os pais. Uma criança fica na creche, aí tem uma professora, tem um diretor da creche, que é a autoridade, mas se essa criança não aprende em casa a ser obediente, a tendência é que ela xingue o professor. A tendência é que ela seja rebelde mesmo. Mas uma criança que aprende a ser obediente aos pais, a tendência é que ela respeite as autoridades. Amém? Mas vamos continuar o texto, uma forma bem resumida. Quando chega no versículo 3, ele diz que os homens seriam sem afeição natural, irreconciliáveis. Os homens seriam caluniadores. Quer dizer, imagina você que vive caluniando os outros, falando palavras, né? De bascarão, humilhando, desprezando as pessoas. Ainda diz mais, seriam o quê? Sem domínio de si. Pessoas sem controle. Pessoas que não pensam para falar. Pessoas que não pensam para fazer as coisas. Pessoas que vivem, desprezam. Assim, sem medir consequência. É como diz, pessoas sem freio. Pessoa que não tem domínio na língua. Pessoa que não tem domínio no que pensa. Ela não controla nada. Ela é totalmente sem domínio, sem controle. Aí, para resumir um pouquinho, no versículo 4 diz, seriam traidores. Meu irmão, o que seria uma pessoa traidora? É uma pessoa que não se pode colocar nenhuma confiança. Em nenhum nível. Ela não pode ser sócia de uma empresa. Não se pode confiar nada na mão dela. Porque é uma pessoa traidora, é uma pessoa que não é confiável. Mas Paulo está dizendo que seria não uma pessoa, mas a marca dos fins dos tempos. Aí nós resumimos um pouquinho, no versículo 5 diz o quê? Tendo a aparência do quê, irmãos? Piedade, mas negando a eficácia dela. Destas afasta-te. O que seria uma pessoa com aparência de piedade, irmão?
mostra que é uma coisa generosa, pronta para fazer o que está se pedindo, mas no fundo... Vamos abrir nossas Bíblias lá nas cartas de Pedro, para nós entendermos um pouquinho, talvez algumas traduções ajudem. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Olha só, essa palavra aqui a gente vai entender um pouco mais. O Walter foi bem, mas precisamos nos aprofundar. Amém? Vamos lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Os irmãos acharam? Amém. Vamos lá. Pedro vai estar falando sobre os fins dos dias, sobre a volta de Cristo. Quando ele chega lá no versículo 11, diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade? Ele está perguntando. Não vai acontecer o fim, as coisas não vão perecer. Que pessoas não devemos ser em santidade e piedade? Sabe o que é piedade nesse caso? É pessoas apegadas realmente às coisas de Deus. Pessoas apegadas às coisas de Deus. Pessoas compromissadas com as coisas de Deus. Pessoas compromissadas com o reino de Deus. Piedade primeiro a ver, né? Ela volta, né? Por isso vocês podem pegar. É que o senhor está carregando, mas depois vocês pegam a Bíblia em linguagem de hoje. Vocês têm internet, abre lá, pega a Bíblia em linguagem de hoje. Vocês vão ver pessoas que são apegadas às coisas de Deus. E lá no Timóteo diz o quê? Elas terão uma aparência de ser assim, mas elas não serão assim. Elas não serão assim. Então vocês imaginem quantas pessoas têm hoje uma vida aparentemente religiosa no mundo. Todo dia se multiplica, irmãos, uma religião aí, uma igreja a mais. E Paulo está dizendo, no fim dos tempos, as pessoas só vão ter aparência disso. Mas acontece isso. Aí Paulo orienta o quê? Lá em Timóteo, afasta-se também desses. Como dizendo, quando você deitar essas pessoas, cuidado com elas. Meu Deus. Cuidado. Afasta-se também dessas pessoas. Para nós entendermos mais quem são essas pessoas, vamos lá para 1 Timóteo, ou melhor, 1 Coríntios. Não dá para entrar em detalhes, a gente vai procurar aqui conversar um pouquinho para a gente conhecer e voltar lá ao Timóteo para a gente ir para a parte final. Capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 9. Capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 9. Os irmãos acharam? Amém. Bom, Nilson, dá para ler? 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Eu acho, mas como a Bíblia é nova, ela está tudo grudada. Vai, Mas já. 1 Coríntios 5 e 9. Não está escrito aqui. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Para aí um pouquinho. Aí quando eu sei esse texto, aí ele vai explicar para nós. Achou aí? Ao versículo 10. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Então ele está falando de quem? Olha o versículo 11. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, ou seja, alguém que diz ser da igreja, meu Pai amado, for o quê? Devastará e imortal, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com os tais, ou com o tal, nem ainda com mais. Vê como é coisa séria? Ele está dizendo o quê? Porque, irmãos, quando a gente se assenta
com uma pessoa, aquilo revela que nós somos amigos da pessoa. E que a pessoa é nossa amiga. Que a gente anda junto. O que diz o ditado por aí? Diga quem és. Eu digo quem tu és. Eu direi quem és. Aí ele está falando assim, ó, não é simplesmente uma pessoa que é do mundo. Do mundo é assim mesmo. Mas é uma pessoa que se diz ser irmão. Então vamos tomar cuidado nos últimos tempos com as pessoas que são maldizentes. Meu Pai amado. Que nada está bom. Está sempre reclamando. Não é grato. Vamos tomar cuidado, igreja. Pastor, se no caso a gente tem uma pessoa dessa aqui dentro da igreja, o que devemos fazer isso? A gente tem que. Olha, a gente vai falar mais detalhes, mas quando você vai detectando essas coisas, você vai pastorar para essas pessoas e evita muitas vezes se associar. Ah, eu vou comigo para cá. Quando a pessoa está com você, que tipo de pessoa ela é? Ela está te edificando? A maneira dela ser, dela te conduzir, te edifica? Se é assim, não. Você vai perceber isso, não vai perceber? Uhum. Então, você sai, vamos supor que você sai com umas 4, 5 pessoas da igreja, e essa pessoa tem uma que fala mal de todo mundo. Fala mal do governo, fala mal da família, fala mal da igreja, fala mal do presbitério. Cuidado de pessoa. Para ele, todo mundo está ruim. Só ele que é bom. Então, cuidado. Viu? Cuidado, amém? Isso aqui, a gente vai ter que ir detectando. Porque quanto mais você escuta a verdade, mais você é liberto. Quanto mais você não está levando a semana, fofoca. Tá, pega essa semana. Cuidado com o fofoqueiro. Nesse caso é não compartilhar com que... Cuidado. Fala. Não se associe, não. Amém? Mas volta para Timóteo, por favor. Meu Deus, é tanta coisinha, né? Aí, irmãos, Paulo vai dizer que essas pessoas não irão adiante. Cedo ou mais tarde elas vão cair. Cedo ou mais tarde elas irão cair. E o gente não entende. Mas vamos lá. Mas no versículo 10 em diante, o que ele vai dizer? Ó? Mas tu tens seguido de perto meu ensino, meu procedimento, minha intenção, minha fé, minha longanimidade, meu amor e minha perseverança na forma em que eu vi. Paulo está dizendo para Timóteo, ó, você me conhece. Você sabe como tem sido o meu comportamento. Você sabe como tem sido. Olha o que diz o versículo 11. Perseguições, eu sofri perseguições, eu sofri aflições, mas olha o que vai dizer em Antioquia, Icônio e Listra, quantas aflições sofri? E o Senhor de todas me livrou. Paulo está falando, Timóteo, você sabe que não sou. Paulo está usando a própria experiência de vida. Se vocês verem no capítulo 14 de Atos, essa perseguição que ele sofreu em Antioquia, isso está lá. Né? Depois eu vim te ler. O que diz o versículo 12? Quem é o 12? E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha o que ele vai dizer. Ó. Todos os que procuram viver piedosamente. Lembra a palavra piedosa? Ó, piedosamente em Cristo. Ou seja, presa a Cristo, ligada a Cristo, voltada a Cristo. Lembra a palavra piedosa lá? Então, piedosamente voltadas ou devotadas, entregues a Cristo, elas vão o quê? Sofrerão Padecer perseguições. E muitas vezes a perseguição vem e a gente está com a Bíblia na mão e não entende o que está acontecendo. Vem a perseguição na empresa, vem a perseguição no bairro, vem a perseguição na família, vem a perseguição até no meio da congregação. E a gente não percebe
esses detalhezinhos da Bíblia. É verdade. Aí quando chega no versículo seguinte, olha o versículo 13. Os homens maus e enganadores, porém irão de mal a pior, enganando e sendo Enganados. Ó, e isso é tudo para Timóteo, Timóteo. Fique atento, Timóteo. Os homens maus acham que estão indo bem, mas eles vêm de mal a pior, porque eles vão enganar e vão ser enganados. Agora você, Timóteo, essa parte do texto é a mais importante para mim, tá? Quando chega no 14, o que ele diz? Você lê para versículo 14. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os mestres na fé cristã. A tradução você tem aí, tá vendo? Olha bem, quanto a você, Timóteo, permanece aquilo que você aprendeu. Só que aí, irmão, aquilo é interessante, né? O que Timóteo aprendeu há 2000 anos atrás? Timóteo não aprendeu o que a gente aprende hoje. Ou não aprendeu o que a gente aprende hoje. Antigamente não tinha internet, não tinha computador, não tinha telefone, não tinha máquina de fotografia, não tinha livros em abundância para a pessoa ler, não tinha jornal, não tinha revistas. Hoje a gente tem uma variedade de meios de aprendizado. Alguns são bons, outros não. Mas a variedade, na época não. Na época não. Na época o ensino é mais verbal e familiar e doutrinário. Não tinha colégio como tem hoje. Não tinha faculdade como tem hoje. Aí, na tradução que eu acho, olha só, você sabe quem são os mestres da fé. E quem eram os mestres da fé de Timóteo? A irmã lembra, né? Quem eram os mestres? A mãe dele e a avó dele. A mãe dele e a avó dele. Esse é um dos pontos mais importantes do texto. A mãe dele e a avó dele. Hoje, quase que não existe mais pais e avós mestres dos filhos e netos. Quase não existe mais isso. É quase nulo isso hoje. O filho fala, aprendi com meu pai. Ou o filho fala, aprendi com meu avô. Quase não existe isso. Mas é interessante que o texto vai dizer lá no versículo 15, pois desde a infância conheces as sagradas letras. Então significa dizermos que desde a infância nós tínhamos que ter aprendido as sagradas letras, irmão Paulo. Desde a infância. Só que eu estou falando da Bíblia, não estou falando de religião. Qual é a diferença? É a pessoa pegar a Bíblia e falar usando a palavra de Deus. Não é falar segundo o que ouviu dos homens. Eu aprendi assim. Não. Eu aprendi assim não. A Bíblia diz assim. Quer dizer, eu aprendi sim, mas eu aprendi utilizando o livro sagrado. As sagradas letras. E é por isso que a nossa proposta nesse ano é resgatando as Escrituras. Vocês não podem só me ouvir, irmãos. Vocês não podem só ouvir os livros da igreja. Vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E quando Paulo escreveu, então, olha o que ele vai dizer no texto. Vamos lá, versículo 15. Pois desde a infância conhece as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Desde a infância, Timóteo, você conhece as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Se podem, você vai dizer o seguinte, Timóteo, você só vai ser sábio para a salvação se você permanecer naquilo que você aprendeu. Só que o texto vai dizer, sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa ela vai conhecer essas sagradas letras,
ela vai conhecer quem nas Escrituras? Vai conhecer Cristo. Cristo. Eu sempre uso você como mais novinho, está sempre a gente aqui, não precisa esquecer disso. Então, quando a pessoa ela permanece nas Sagradas Letras, ela não vai conhecer só as letras da Bíblia, ela vai conhecer de quem a Bíblia fala. De quem a Bíblia fala. Ela vai conhecer o que a Bíblia fala, com certeza, mas ela vai conhecer de quem a Bíblia fala. Porque quando ela vai conhecer a Escritura, ela vai perceber, por exemplo, que a Bíblia ela tem uma mensagem centralizadora na pessoa de Cristo. Ela tem uma mensagem centralizadora na pessoa de Cristo. Acho que não sabe o que eu falei com vocês, quem sabe aqui vai lembrar, mas acho que não li tudo. Então vou ler agora com vocês um pedacinho aqui. Vamos lá em Êxodo, por exemplo. Êxodo. Se os irmãos judeus estudassem as Escrituras Sagradas, se os irmãos evangélicos dos últimos séculos estudassem a Bíblia Sagrada, nós não temos a conclusão que temos hoje. Êxodo 12. Quando a Páscoa foi instituída, na semana passada foi sobre as festas, né? E uma delas foi a Páscoa. Não foi isso? Foi. Aí quando a Páscoa foi instituída, olha lá o versículo 46. Se as pessoas estudassem, iam perceber de quem está sendo falado aqui. Vamos lá. Numa sua casa você comerá o quê? Não. Numa sua casa você comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem quebrareis osso algum. Ora, quando você lê o versículo aqui, se a gente não estudar, mas não fica uma coisa esquisita? Por que numa só casa? Por causa da comunhão. Era a comunhão. E essa nossa casa não é só a minha família. Podia ser só a minha família. Mas era numa só casa no sentido de comunhão. Não era uma única casa. Mas vamos imaginar o seguinte: na casa do Walter, por exemplo, naquela casa você comeu um cordeiro. Se a família for pequena, o que o Walter ia fazer? Convidar o vizinho mais próximo. Se a família for pequena. Mas se a família do Walter for uma família que é suficiente para comer o cordeiro inteiro, não tem problema. Mas ele vai notar, o cordeiro é muito grande, uma família pequena, eu vou chamar o meu vizinho. Isso é comunhão. Ele não ia tirar do cordeiro e levar para a casa do vizinho, não. Ele ia trazer o vizinho para a casa dele. E o vizinho dele, minha família também é pequena, vamos nos ajudar para comer um cordeiro. Comunhão. Quem é o cordeiro? Cristo. Só que aqui a gente não vê que é Cristo. Aqui, Mozenagem, a gente não vê que é Cristo, né? Nesse texto a gente não vê que é Cristo. Tem um detalhe que fala que não pode Que não quebrar nenhum osso. Dá para entender assim. Aí, eu não fui ensinado ano passado. Que Eu fui aprender isso depois. Então, se as pessoas estudassem, não é o que pode fazer de sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus? Então tem que saber que Cristo é quem? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, por que o Cordeiro não podia ter os ossos quebrados? Passou um mês da Páscoa. A Páscoa foi instituída lá, mais ou menos, no 1400 anos antes de Cristo, por aí. Tá? Aí chega Jesus e olha o que vai acontecer. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19, se não para a memória. Você já conhece o texto. A gente já está trabalhando juntos para crescermos. Amém, queridos? Amém. Capítulo 19 de João. Os irmãos acharam? Vamos lá, olha. Capítulo 19, versículo 31. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia,
Outro dia explico que grande dia, era o sábado festivo, o sábado pascual, tá? Depois a gente explica outro dia. Vamos lá. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. E fossem tirados. Por que fossem tirados? Porque foram crucificados 3. Jesus e os 2 ladrões, um de cada lado, né? Versículo seguinte: foram os soldados que quebraram as pernas do primeiro e do outro, e com ele foram crucificados. Ó, do primeiro e do outro. Quando chega o versículo seguinte: chegando-se, porém, a Jesus, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. 35. Aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós creais. Essas coisas se cumpriram, ou aconteceram, para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será Quebrado. quebrado. Aí, uma coisa interessante: os ossos de Cristo não foram quebrados, porque ele era representado pelo Cordeiro na Páscoa. Aquele Cordeiro na Páscoa, ó, representava Jesus. E se os judeus estudassem isso, quando Jesus chegasse, eles não teriam dúvida. O boa parte que rejeitaram, não rejeitariam. Não rejeitariam. A prova disso é que alguns entenderam. Exemplo, João capítulo 1. Olha lá. João capítulo 1. Hoje alguns dos judeus já. Hoje, alguns judeus já aceitaram Jesus. Só que alguns veem aquele João capítulo 1. Os bem apareceu, vocês não receberam, e acham que ninguém recebeu. Aquele texto diz que nenhum judeu recebeu. Está deixando claro que a maioria dos judeus não receberam. Não que todos não aceitaram a Cristo. A prova disso é o capítulo 1 de João. Olha lá. Versículo 43. No dia seguinte, João, ou melhor, Jesus resolveu ir para Galiléia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. 44. E para Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus Nazaré, filho de José. Por que eles disseram isso? Porque eles sabiam que Moisés havia escrito sobre Jesus. A prova disso continua. Olha o capítulo 4 de João. Capítulo 4. Olha lá o versículo 25. Quem leu o 25 de capítulo 4 de João? Capítulo 25 do capítulo 4. Pode ler. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. O que ela disse para Jesus? Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Por que ela sabia? Porque de alguma forma a mensagem chegou a ela. De alguma forma ela teve conhecimento. Alguém leu, alguém falou, e ela estava sabendo. Aí quando ela foi isso, ele deixou no versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, e eu que falo contigo. Então, irmãos, se Timóteo permanecesse firme nas Escrituras, ele seria sábio para a salvação pela fé em Cristo. E quando a pessoa entende, ninguém tira dela, irmãos. Ninguém tira dela. Porque ela se tornou sábio para a salvação. Quer dizer, ela entendeu pela fé a palavra de Deus. Ela entendeu pela fé quem é Jesus. Ela entendeu. E ninguém arranca isso dela. Aí Paulo está dizendo: ó, Timóteo, nos últimos tempos vai ser difícil, mas quanto a você, permanece.
como que dizendo, não deixe que as dificuldades que vão acontecer atrapalhem você. Aleluia. Não deixe que o pecado que vai se multiplicar atrapalhe você. Não deixe que a falta de amor entre as pessoas atrapalhe você. Não deixe que o orgulho das pessoas atrapalhe você. Não deixe que o engano das pessoas atrapalhe você. Permanece na palavra. Permanece. Aleluia. Bota para seu lado, por favor. Quando a pessoa, irmãos, permanece na palavra, oh meu Deus, se vocês lerem a mensagem que eu escrevi um dia desse, certamente, então eu leio uma coisa aí. Eu mando vocês aqui lerem, né? Só compartilho. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 3, quando chega no versículo 16, ele vai dizer: Timóteo, olha, toda a Escritura é divinamente inspirada. Como eu quis dizendo, Timóteo, se volta às Escrituras, porque elas vão fazer o que com você? Elas vão te ensinar, Timóteo. Elas vão fazer o que mais com você? Elas vão te corrigir. Elas vão te repreender. Elas vão fazer o que mais contigo? Elas vão te instruir em justiça. Timóteo, permanece. Como eu quis dizendo, todo aquilo que você não aprendeu ainda, você irá aprender. Naquilo que você está errado, as Escrituras vão bater contra você. Naquilo que você é errado, as Escrituras vão te aperfeiçoar. Naquilo que você ainda está faltando entender, você será instruído. Deus vai te mostrar isso, Deus vai te ensinar isso. Mas você não pode deixar de se voltar às Escrituras sagradas. Olha o que fazem os homens hoje. Irmãos, com todo o respeito, amor e carinho que eu tenho por todas as pessoas que me falam alguma coisa. Essa madrugada mesmo, ou de manhãzinha, alguém mandou uma mensagem para mim: pastor, me explique tal texto. E não é só essa, não, tem mais outro pedido. Eu não expliquei ainda, vou tentar explicar. Mas muitas vezes a pessoa ela vai dar mais crédito ao que eu falo. É que às vezes a pessoa lê, mas não entende. Então, só que ela precisa se voltar às Escrituras sempre. Ela não pode simplesmente aprender o que eu falei. Ela tem que, opa, o pastor Tiago falou, vou ler de novo o texto. Aí ela vai entender o texto mais ainda. Então não é errado perguntar para o pastor. Sabe que muitas pessoas fazem o quê? Ela ouve alguma coisa diferente de um outro pastor e ela fala assim: se o meu pastor concordar com você, eu aceito. É como dizer assim: é o meu pastor que me guia, é o meu pastor que me orienta, é o meu pastor que me ensina. É dele que vem tudo. E não funciona assim, irmãos. Quem é o teu pastor? Jesus. Eu sou o teu pastor. Eu não sou o teu pastor. Eu estou o pastor. Qual é a diferença? Amanhã eu posso ser jubilado, não pastorear mais. Amanhã eu posso ser sepultado e não pastorear mais. Mas Jesus continuará sendo pastor de vocês. Sendo o nosso pastor. Não é verdade, irmãos? É assim que vai funcionar? Então, alguém leia, por favor, aí o versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha bem, para que o homem de Deus, ou seja, as Escrituras têm um objetivo de trabalhar no homem de Deus, ou seja, na pessoa que serve a Deus. E qual é o propósito da Escritura? Fazer o quê? Seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então a gente tem como ser perfeito. Tem, mas não por nós. Não, por nós. Quem nos traz a perfeição é Deus e pelas Escrituras. Só que alguém fala: não é possível, porque a gente não pega o foco correto. A gente nunca vai ter a posição de falar: eu sou perfeito. Não. Essa não é a ideia das Escrituras. A Escritura nunca vai dizer assim: Tiago, pode ser perfeito. Não. A Escritura vai me aperfeiçoar.
E quanto mais aperfeiçoado com a Escritura, mais humilde você fica. Entendeu? Mais humilde, menos presunçoso, que está no capítulo 3 de Timóteo. Menos orgulhoso, porque você sabe quem você é. Lembra que nós vemos em Isaías? Eu falava ontem na casa de um dos nossos irmãos. Isaías 40 diz que toda a humanidade, que hoje é formada por aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Vocês imaginam 7 bilhões de pessoas? É gente a querer de vista, né? Diz que todas as nações, portanto toda a humanidade, aos olhos de Deus, é como a gota de um balde. A gente pega um balde, põe um conta-gotas gigante lá, que pode pegar um conta-gotas gigante, ou grande, enche o conta-gotas e põe uma gota só para fora. Diz que toda a humanidade é como se fosse uma gota de um balde. Não é da caixa d'água não, é de um balde. Você pega uma caixa d'água de 500 litros, quantos baldes dá? 7. Quantos baldes vai dar? Agora, se tira uma gota só de um balde, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, se aos olhos de Deus toda a humanidade é como a gota de um balde, quem sou eu? Nada menos nada. E por que eu vou mergulhar então no aprendizado e conhecimento? Então, a palavra vai nos colocando na posição certa. A gente vai ser um João Batista da vida. Importa que eu e que ele cresça. Pastor, e diante desse versículo aqui, o 17, às vezes nós falamos assim, até mesmo, isso aí já é do cristão falar assim, nós não somos perfeitos. Mas aqui, porque, assim, pelo que eu entendo, não sei se eu estou errado, perfeito, preparado para a boa obra, né? Mas que perfeição é essa que às vezes a gente aqui fala perfeito, e às vezes nós conversamos e falamos assim, nós não somos perfeitos. E aqui ele já está dizendo assim, preparado para toda boa obra. Assim, mesmo que você esteja preparado para a boa obra, mas ainda o homem é perfeito. Vamos lá. Está dizendo o homem de Deus, não está falando do homem. Qual a diferença? É que existe o homem comum e o homem de Deus. Qual é a diferença? É que o homem comum, ele vive para si mesmo. E o homem de Deus vive para quem? Para Deus. Agora é interessante, né? Meu Pai amado. Jesus, como é fácil falar? O homem de Deus vive para Deus. E você não vive para Deus só na ideia do servir a Deus, mas em tudo que você faz, Deus é honrado. Então, por exemplo, qual a diferença entre o homem comum casado e o homem de Deus casado? Qual a diferença de uma mulher comum e uma mulher de Deus casada? Qual a diferença de um adolescente comum e um adolescente que serve a Deus? Qual é a diferença? Não há diferença? Sim ou não? Sim. E qual é essa diferença? Sabe qual é a diferença? É um processo, tá? Mas é um processo que leva a gente a isso. Eu espero que um dia Deus fale assim, Tiago, você alcançou. Mas mesmo que ele não me fale, para que eu fale, para que eu alcancei, mas que eu entenda isso. Eu sei que está faltando alguma coisa. Vamos ler 2 textos aí para poder entender melhor esse perfeitamente preparado para toda boa obra. Vamos lá, 2 ou 3 textos, né? São 10 textos. Né? Vamos lá. Gálatas capítulo 2. Primeiro texto interessante. O apóstolo Paulo, ele não era um perseguidor da igreja? Sim. Nesse caso ele era perfeito? Não. Não, né? Não. Ele aceitou Jesus? Aceitou. Aí ele foi lutando contra a carne, não foi? Foi lutando. Ele disse: o que eu quero fazer não faço, está um negócio feio, mas ele foi caminhando. Alguém escreveu: Deus, Jesus amado, Deus Pai. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 20.
Acharam? Amém. Em algumas traduções começa assim, ó. Já estou crucificado com Cristo. Acharam aí o texto? Gálatas 2:20? Amém. Amém. Já estou crucificado com Cristo. A minha diz, estou crucificado com Cristo. Ó, o já estou eu alcancei o estágio. Estou. O texto continua. E já não vivo, mas Cristo Vive em mim. Ó, Cristo vive em mim. Ele não está dizendo eu creio em Cristo, eu falo de Cristo, eu canto sobre Cristo. Não, ele diz, Cristo vive Em mim. Oh meu Deus do céu. E o texto ainda continua. E a vida que agora vivo no corpo ou na carne, vivo-a na fé do Filho De Deus. de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está dizendo, ó, a vida eu vivo na carne, eu vivo no quê? Eu vivo na fé do Filho de Deus. Coríntios, segunda carta, capítulo 5. Deus Jesus, tem misericórdia de mim. Vamos lá, a gente está indo aí fazer a questão de perfeição e para toda boa obra, tá? Que obras são essas, né? Isso. São dois que a gente vai ver, pode ter mais dois. Versículos 15. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu. Quem morreu? Cristo. Por todos. Não só por mim, mas por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreram e ressurgiram. Ó, não vivem mais para si. Por quê? Crucificaram as suas vidas. Não é fácil mais, né? Capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, isso é um processo, tá? É um processo que demora mais a acontecer porque a gente não tem visão. A gente vive perdendo tempo com picuinha. Mas na verdade, se a gente olhar para o começo da nossa história, a gente já tem mudado Bastante? Graças a Deus! Oh, maravilha! É isso aí, irmão! Aí, é isso mesmo. Aí vamos continuar o texto. 1 Coríntios 6. Acharam? Amém. Versículo 17. O que diz aí? Quem é? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Com ele, na tradução que eu tenho. Mas o que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Deus é Espírito. E quem se une a ele se torna um com ele. Quando a gente se torna um, qual é a natureza que vai predominar? A nossa ou a de Deus? A de Deus. Aí, ó, qual é a obra então? Ô Jeová! Efésios 2. Oh Jesus! Nós estamos terminando, irmãos. Efésios 2. Aí a gente vai perceber que essas duas obras elas aparecem de uma forma resumida no só versículo aqui. Versículo 10, 2:10. Efésios 2:10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Os irmãos acharam o texto aí? Mas, amados. Eu fiquei perdida. Efésios, depois de Coríntios, depois de Gálatas. Efésios 2, versículo 10. Achei. Deixa eu ver. Passa Coríntios 1 e 2, passa Gálatas, os 6 capítulos, chega Efésios, capítulo 2. Achei. Você achou tudo? Achei. Versículo 10.
Pois somos feitura Sua. criados em, Cristo Jesus. tá vendo, irmãos? Para as boas, Obras. ó, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus Preparou. para que andássemos Nela. nelas. Quer dizer, nós não iríamos andar nelas se não fôssemos criados em Cristo. Então, a natureza de Cristo é que nos dá condição de viver as boas obras. E que obras são essas? Obras espirituais. E quais são as obras espirituais? Resumindo, adoração a Deus. E aí, o que é adoração a Deus, irmãos? Sabe o que é adoração a Deus? De uma forma resumida, é amar a Deus ao próximo. Isso é a verdadeira adoração. Quem ama a Deus, ama ao próximo. Essa é a verdadeira adoração. Eu posso aprender tudo na Bíblia, mas se eu não amar a Deus e não amar o próximo, é como se eu estivesse fazendo exatamente nada. Sabe por quê? O último texto. O último texto. Colossenses, capítulo 3. Não é a perfeição? Perfeição. Então, sem perfeição, não dá para fazer a boa obra, né? Colossenses 3. Os irmãos acharam? Amém. Ei, Jeová! Capítulo 3 de Colossenses, versículo 14. Acharam? Minha Bíblia toda marcada. Você marca a Bíblia? É, marcou a Paísa. Marca aí, meu irmão. Marca aí o texto de novo.